Bom dia, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma alegria estar aqui para mais uma live, agora com a doutora Lúcia Ferraz. Doutora Lúcia, muito obrigado, né, por essa sua gentileza de vir na nossa janela de desenvolvimento humano aqui em tempos de quarentena, passar seu recado, você que é uma pessoa tão admirada, faz um trabalho tão bonito, te agradeço muito. Eu vou agora só conversar um pouquinho com a nossa plateia. Algumas pessoas sempre chegam pela primeira vez, algumas delas até acompanhando você. Então, a gente explica um pouco sobre o evento, fala um pouco do caráter, para a gente ver se a gente consegue fidelizar, para que as pessoas venham mais assistir a continuidade das nossas palestras aqui. Bom, pessoal, um conjunto de professores, intelectuais, empresários e artistas se reuniram no sentido de oferecer um evento aberto, um evento gratuito, um evento inicialmente de caráter comunitário, mais na região de Brasília, que por algumas circunstâncias se expandiu, que a gente fica muito feliz, mas a ideia era que, analogamente aos cantores que começaram a ir até as suas janelas, as suas sacadas, fazerem canções para as pessoas que estavam enclausuradas, que estavam nesse momento de quarentena, para tentar alegrar um pouco o coração, para que a gente possa conviver com uma situação tão difícil como a humanidade está passando, algo inédito para todos. Eu tenho quase 61 anos de idade e nunca me vi preso em nenhuma circunstância. Os jovens hoje nem pensar, né? Essa questão de ficar preso não passa pelo modelo de vida deles, em hipótese nenhuma. Então, é um momento difícil. Então, a ideia foi, vamos tentar levar algum tipo de conhecimento, vamos levar algum tipo de informação que possa ajudar as pessoas a conviver melhor, né, em casa, nessa reclusão, nessa quarentena, e também alguns temas que possam ajudar as pessoas a se prepararem, né, profissionalmente. O desenvolvimento humano é, sem dúvida, a grande âncora da humanidade, né? É o que nos distingue do mundo animal. A gente aprende, se renova, né? se reconstrói diante do mundo, diante das situações. Então, a ideia era um evento humilde, simples, mas com grandes personalidades, com grandes palestrantes, né? A ideia é conversa, mas as pessoas são maravilhosas, né? Como hoje temos aqui, né, a professora Lúcia Ferraz, que vem aqui nos contar sobre essa questão do protagonismo, dessas metodologias que estão em torno desse mundo digital, né? E importante vocês considerarem que esse evento tem um caráter horizontal. Nós não estamos só mergulhando no campo da educação, né? A ideia era a gente trabalhar vários temas, tendo como espinha dorsal, de fato, o desenvolvimento humano e a educação, mas também outros temas correlatos, né? Muitos deles que têm um poder educacional incrível, como a própria arte humana, né? A arte humana é a essência do conhecimento, né? Que numa pintura, né? Pega uma pintura do Van Gogh, uma pintura do Leonardo da Vinci, todo o conhecimento internalizado ali, dando margem, né, a todo tipo de conjectura, né, alternativas, pintores que influenciaram o mundo, né, em várias perspectivas, na perspectiva política, na perspectiva de arquitetura, né, na filosofia, né, são filósofos que, olhando as obras desses gênios que propunham algo novo, começam a pensar sobre a humanidade. A ciência, ela é difusa, né? Ela pode ter seus blocos, mas ela é difusa. A gente, né, em contato com o saber humano, a gente se descobre, a gente se renova, a gente cresce. Então, esse é o objetivo desse evento. Então, venham conosco, ainda teremos aqui um grande artista, ainda já foram 6, teremos mais um grande artista, um professor de artes plásticas, ele é poeta, ele é professor de artes plásticas, ele é escritor, o cara é... E foi o professor do Pedro Sangion, aquele quadrinista espetacular aí, que conta a história de Brasília, nas suas tirinhas de jornal, com uma sutileza e delicadeza. Ele estudou com o professor Carlos, que está aqui falando sobre arte em momentos de crise, né? Claro que a arte ela vive da crise pessoal e social, mas
arte na crise pode ser pensada também, né? Pode ser externalizada. É isso que ele vai tentar fazer aqui. Bom, pessoal, nós estamos aqui, então, como eu falei, muito felizes, porque a gente recebe a educadora Lucy Ferraz, que ela atua exatamente na área que eu também atuo. Por isso, esse carinho especial, porque temos convergência, né, no nosso tema de estudo, né? A Lucy Ferraz, ela é especialista em cultura digital e avaliação diagnóstico formativa. Ela é doutora e mestre em comunicação pela conceituadíssima e Escola de Comunicação de São Paulo, da USP de São Paulo, que é a ECA. Sempre um sonho, né? Os alunos eram um sonho de entrar na ECA, né? Eu também fiz a USP lá. E o pessoal, a gente passava pela ECA, ficava babando, né? Porque é uma faculdade de pensadores, né? De pessoas que estão. Então, muito gostoso lá, né? É pós-doutoranda em web currículo pela PUC São Paulo, administradora de empresa pela FGV, que só passou por escolas magníficas. Uma das responsáveis pela estruturação de instrumento diagnóstico formativo sobre cultura digital no presencial para o Senac São Paulo, também outro monumento, né, educacional do Brasil, né? Eu acho que esse governo aí, esse novo ministro aí que deve chegar, deveria apostar no sistema S, né? Algo validado, sério, correto, de grande qualidade, né? E pela organização de 2 edições do evento Encontro de Universidades, busca da sinergia entre a academia e as universidades corporativas. Tenho pena de não ter conhecido você antes, Lucy, mas a vida é assim. Portanto, que nós estamos aqui agora conversando. Bom, ela foi coordenadora de várias oficinas de metodologias inovativas, né? Um trabalho bonito na Universidade Corporativa do Bradesco, consultora da Brascom. Bom, a Lucy Ferraz é uma grande educadora, uma grande profissional, e é com muita alegria que a gente te recebe. Então, Lucy, você vai ter aí até 1 hora para falar, fica à vontade. Eu vou aqui administrar o seu PowerPoint, como você me pediu, por causa do nosso problema tecnológico, mas você só, a hora que você quiser, fique à vontade e peça para mim. Ao final, né, quando você acaba a sua apresentação, eu jogo as perguntas para o público. Temos vários educadores nos acompanhando, né? Pessoas magníficas que agora vão fazer parte da sua network também, que com certeza vão te fazer perguntas bem gostosas para você responder. Lucy, mais uma vez, obrigado e a palavra é sua. Boa noite, Carbono, boa noite, Carbone, boa noite, pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Eu estudei muito sobre competências, inclusive a partir dos artigos e dos escritos do professor Carbono, então para mim é uma honra estar aqui. É um momento para mim muito importante, né? Hoje, a ideia é conversar um pouquinho com vocês sobre esse contexto da pandemia que nós estamos passando e essa questão da tecnologia nos processos educacionais, né? Então, uma das primeiras coisas que as pessoas têm se questionado, né, no momento da pandemia, muitos dos processos educacionais que estavam no presencial tiveram que se remodelar, transformar e serem necessariamente mediados por tecnologias da comunicação. Tá? E aí veio, inclusive, essa questão da própria educação à distância. Mas é educação à distância? Mas não, eu vou usar a educação remota e eu vou usar presencial com mediação tecnológica. São todos... o momento que nós vivemos é um momento muito importante na história do ser humano e principalmente nessa questão das tecnologias ligadas à educação. Eu trabalho com o tema já há pelo menos uns 15 anos e é interessante porque aí nós vamos vendo o poder e a importância que a tecnologia tem, inclusive sobre a nossa forma de pensar, né, de resolver problemas. Então, é importante olhar com muito carinho esse momento que nós estamos vivendo. Havia uma resistência muito grande por parte de vários educadores quanto ao uso das tecnologias nos processos educacionais. A própria EAD, por muito tempo, ela foi
desprezada ou menosprezada, né. Eu me lembro, inclusive no primeiro evento do encontro de universidades que nós tivemos, eu estava mediando exatamente uma mesa sobre o uso de tecnologias e metodologias. E porque desses 2 eventos, né, eu fui assessora, pedagógica para nós pensarmos a estrutura, eu me reportava direto ao Fábio, que estava o diretor do INFE, da FEBRABAN, e na minha mesa, de repente, ao final, chegou uma pergunta que eu nem levei ao público, porque até pela complexidade da resposta, que houve uma determinada pessoa que mandou um questionamento dizendo assim: você não acha que devia acabar com a EAD? Né, e aquilo me chamou muito a atenção, tanto que no evento do ano seguinte, nós colocamos uma mesa, desmistificando a EAD, exatamente porque, principalmente no corporativo, nós vemos uma série de má interpretações sobre a EAD, até eventualmente por conta do modelo que é adotado, muitas vezes no corporativo, que é o próprio autoinstrucional. Então as pessoas ficam achando, por exemplo, que esse é o único modelo de educação à distância. E a educação à distância, ela pode ser feita com diversos modelos e formatos, inclusive há um manual que ele compila cerca de 350 pesquisas que indicam que quando você compara as metodologias no presencial e na distância, não há diferença quanto ao resultado de aprendizagem. Foram 20 anos de pesquisas feitas no mundo inteiro, 355, e aí nós vemos que, então, o que nós podemos fazer? Tá? Eu fiz esse início até para destacar que, por exemplo, aí quando nós falamos desse momento da pandemia da educação remota, o que acontece? É EAD? Não é? Depende do modelo. Mas a educação remota, como ela está sendo feita hoje, até por ter que ser uma transposição do presencial para o à distância, o ideal é que ela tenha mais momentos síncronos, ou seja, em tempo real, do que assíncronos, né? Quando cada um acessa num determinado momento e faz no seu horário. Por quê? Aí é muito mais uma questão de contratos, tá? Porque nós estamos no presencial e há contratos com os alunos, contratos com os professores, e é importante você ter alguns controles do que em si, em função das metodologias. Então, eu quero pedir, Carboni, você pode colocar o primeiro slide, por favor? Sim, Frente a posso. isso, né, Tá. esse primeiro slide, ele fala exatamente da apropriação das tecnologias digitais. E eu acabei Tá montando visível para você, Luci? Tá visível? aí agora tá, Perfeito. pode passar. Então, e esse slide, esse fluxo eu montei a partir da observação que eu fiz quando eu estava assessora da Secretaria Municipal de Educação, para o núcleo de tecnologias para aprendizagem, e dando formação para os professores, já trabalhando com metodologias ativas, eu lidava especificamente com os professores que ficam nos laboratórios de informática educativa nas escolas da rede pública aqui de São Paulo, que são cerca de 560 escolas. E nós estamos falando aí, na época eram os professores orientadores de informática educativa, os POIE, que hoje são os POEDs, são professores orientadores de educação digital. E eu fui observando como que se dava o processo deles de apropriação dessas tecnologias. Por que isso, né?
Porque muitas vezes, logo que eu comecei a trabalhar com educação e com o uso de tecnologias, uma das primeiras coisas que as pessoas diziam para mim era: "Ah, mas as tecnologias são muito difíceis de se pensar, de se pensar o uso delas na educação, porque é outro mundo, porque as tecnologias atrapalham, elas dão muito trabalho e tudo mais". E aí, eu comecei a olhar para esse universo, que foi quando eu fiz o meu mestrado, doutorado lá na Escola de Comunicações e Artes, e o que a minha observação acabou mostrando é que, na verdade, o problema é muito mais com as propostas pedagógicas que cada um de nós conhece do que as próprias tecnologias, né. Então, nesse momento de pandemia, nesses formatos todos, eu vi muita gente, por exemplo, transferir as 3, 4 horas de aula para um modelo de webconferência com exposição de aula. E aí os alunos cansados, e aí os professores falavam assim: "Nossa, mas eu não consigo pensar em mais nada, o problema é a tecnologia". Na verdade, né, nós temos que olhar um pouco mais como que está essa pedagogia, o conhecimento dos tipos de metodologias que se pode fazer e como você pode estar articulando isso. Então, esse processo todo acabou me fazendo, no momento que eu estava lá na secretaria municipal, observar esses professores. E aos poucos eu fui identificando uma série, algumas sequências, né, uma sistematização que começou a me dar mais clareza até para eu poder pensar, inclusive as metodologias ativas, como inserir as tecnologias, mas a partir do universo das metodologias ativas, que foi o seguinte: qual a primeira coisa que nós fazemos quando nós recebemos uma tecnologia, um celular, quando nós compramos um tablet, quando nós compramos um iWatch, desses que são os wearables, um notebook, nós vamos ver onde ele liga, ele desliga, tá? Como que eu ligo o Wi-Fi, tudo isso é o passo 1 que eu coloco aqui de instrumental 1. E quase que automaticamente, na sequência, nós vamos mexer também nos aplicativos, e esse é o instrumental 2, porque nós precisamos conhecer as tecnologias. Tem um autor, o Weiser, que inclusive, se não me engano é Mark Weiser, que inclusive ele criou o termo ubiquidade, que é estar em todos os momentos, em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele fala das tecnologias calmas. O que que acontece? O nosso cérebro, quando nós começamos a trabalhar com as tecnologias, primeiro nós precisamos nos sentir confortáveis com o uso dessas tecnologias. Caso contrário, nós não conseguimos prestar atenção nos conteúdos que estão sendo trabalhados ali. Então, por isso que eu comecei a observar que tinha esse instrumental 1 e 2, eu separo exatamente para dar clareza, mas normalmente nós fazemos isso mais ou menos juntos. Nós compramos um aparelho novo de celular, aí a gente já liga, já vai ver lá onde vai o Wi-Fi, depois a gente já começa a ver os aplicativos, onde tira foto, como é que eu conecto com as redes sociais, como é que eu baixo o aplicativo, ou seja, né, essa parte nós vamos nos ambientando. Inclusive, isso fica muito claro quando você muda, por exemplo, de um sistema do iOS, né, da Apple, de um iPhone, para um Android e vice-versa. Por quê? Porque o sistema operacional ele tem uma lógica diferente, então você leva um pouco mais de tempo para se adaptar, mas rapidamente você consegue se adaptar. Por quê? Porque faz parte, eles são muito amigáveis, né, então é para que você aprenda fazendo. Quando nós começamos a pensar no universo da educação, do uso dessas tecnologias na educação, o que que acontece? Aí nós vamos para o passo 3, porque o que nós vamos fazer? Nós começamos a pensar práticas e em que lugar essas tecnologias podem se inserir, tá certo? Quando nós começamos a fazer eh, o uso às vezes, muitas vezes informal, dessas tecnologias numa prática, aí nós começamos a entender como é que fica esse pedagógico, e aí até porque as tecnologias trazem uma coisa que é muito importante para a educação, que são os registros, né?
tudo que nós fazemos com tecnologia fica registrado, tá certo? Então, aquela coisa que a gente que em 1960, 1970, o Scriven ele falou da avaliação formativa do processo, que era muito difícil. Como é que eu vou avaliar o processo? Como é que eu vou parar no meio do processo de aprendizagem? Eu vou registrar isso? Era muito difícil. E com a vinda das tecnologias, isso facilitou enormemente, né? O uso, inclusive, da avaliação formativa desses processos todos, e as pessoas, os professores, aos poucos, estão se apercebendo disso nesse modelo de pandemia. O próximo passo, que é o pedagógico 2, o que ele fala, né? Ele fala que no momento que você começa a usar, aí você começa a olhar e fala assim, nossa, exatamente porque eu tenho os registros, eu consigo automaticamente começar a pensar em quais objetivos de aprendizagem eu posso trabalhar ao longo desses processos. Aí, quando eu começo a pensar nos objetivos de aprendizagem, eu vou para a avaliação 1, que é o passo 5, aliás, o passo 5, e aí, nesse processo, eu começo a pensar como que eu vou avaliar os instrumentos que eu posso utilizar, quais são os registros que eu posso fazer, e se eu posso fazer registro, eu vou para a avaliação 2, que é o passo 6, por quê? Porque aí eu vou pensar nos critérios. Então, vejam que eu não estou fazendo um roteirinho, esse é o processo do nosso cérebro. O nosso cérebro, segundo Brunner, ele fala que o nosso cérebro nós aprendemos a partir de uma espiral de aprendizagem, e nós aprendemos a partir do que nós vemos no nosso meio, com o qual nós convivemos, mas também com os referenciais internos que nós temos, ou seja, ele integra a própria fala do Vygotsky com o Piaget, e aí isso aí vai sendo construído, e construído por quê? Por meio da comunicação. Então, por isso que o processo comunicacional, a gestão da comunicação para a educação, é essencial para que nós consigamos fazer com que os objetivos sejam aprendidos. E os objetivos sejam, inclusive, atingidos. E aí nós vamos para o passo 7, que ele fala exatamente uma vez que você se apropriou de todos esses processos, você começa a ficar apto para inserir mais do que um aplicativo, mais do que uma tecnologia. Então, o que está acontecendo hoje? As pessoas começaram com as webconferências, com as plataformas de aprendizagem, a grande maioria foi para as plataformas de webconferência, né, e transpôs principalmente a aula expositiva, e aí nós vemos como, de fato, a nossa pedagogia é mais expositiva, mais bancária, né? Muitos professores têm resistência quanto a isso, mas essa é a verdade. Então, como é que nós podemos trabalhar tudo isso, né? Como é que nós podemos pensar, por exemplo, né, uma das coisas que as pessoas me perguntam muito, Luci, mas eu tenho que dar uma aula de 3 horas. Eu não posso, no contrato ali, tá, que eu tenho que dar aula de 3 horas. Como é que eu vou justificar para esse aluno que eu vou parar, eu vou fazer o assíncrono? Não, você vai poder trabalhar outras práticas, eventualmente, exatamente distribuindo esses tempos, mas dentro dessas 3 horas. Então, você pode fazer uma abertura com uma webconferência e depois você pode propor uma atividade em grupo, uma atividade de pesquisa, mas pedir para que eles registrem na própria plataforma nesses tempos. Para quê? Para que você consiga acompanhar durante esse momento, ou seja, o síncrono ele não precisa ser só uma transmissão de vídeo por webconferência. Você pode usar o próprio chat, e nesse caso eu indico o chat e não o fórum, porque o fórum ele é uma ferramenta assíncrona. E aí, para você trabalhar esses momentos que são utilizando esse tipo de recurso, você teria que estar dando o refresh, e o aluno também, a todo momento no fórum, porque ele não se atualiza automaticamente, enquanto que o chat, por exemplo, aí eu fazendo propaganda de plataforma, mas o chat do Teams, ele é uma ferramenta de mensagem simultânea. Então, isso aí, eles vão postando ali, você pode pensar numa atividade que você pode diversificar isso. Então, você pode quebrar, pensar em outras estruturas, em outras estratégias, tá certo? Para poder montar
as suas aulas, não necessariamente só sendo expositiva, mas cumprindo a carga que você precisa cumprir e transformando essas atividades naquilo que a gente chama de metodologias ativas. Então, nós vamos trabalhar não apenas aquelas atividades, inclusive de reforço, ou só a parte do conhecimento teórico, mas nós vamos poder também trabalhar, eventualmente, reflexões sobre essa parte da prática, da aplicação, pelo menos. Nós vamos poder refletir. Você passa o próximo? Carbono. Então, aqui, gente, esse foi um esquema que eu fui montando à medida que eu fui trabalhando com metodologias ativas. E ele nasceu da onde, né? Tem algumas metodologias ativas que já foram sistematizadas, né? Então, nós temos aprendizagem por projetos, aprendizagem por problemas ou desafios, aprendizagem por investigação, gamificação. Hoje em dia, com essa questão da cultura maker, tem aquele fazer e refazer, né? Aprendizagem por fazer e refazer, que é tinkering ou thinkering, porque aí já tem uma evolução de termos, e isso sem falar das estratégias, né? Porque aí é uma coisa curiosa, as pessoas falam em metodologias, elas colocam tudo no mesmo pacote, mas na verdade nós temos algumas metodologias sistematizadas que fazem uso de algumas estratégias que são tidas como ativas, para que elas possam, de fato, trabalhar outras competências além daquelas técnico-científicas, vamos colocar assim. Então, essas estratégias, o que seriam? O design thinking, mapas mentais, World Café, as questões, pode-se montar o open space, role-playing, e a própria gamificação. Vejam, isso aqui não se resume a isso, mas são todas essas possibilidades. Então, o que eu comecei a fazer quando eu comecei a estudar e mergulhar e fazer workshops sobre metodologias? Eu comecei a desconstruir isso exatamente para conseguir identificar, afinal de contas, quais são as premissas, né? O que é essencial para que seja considerado uma metodologia ativa. Que seja uma experiência educadora, né? Pelo menos da forma como eu acredito. A experiência educadora, esse termo não é meu, esse termo é do Dewey, é do final dos anos de 1800. Ele dizia que para que nós possamos aprender de fato alguma coisa, trabalhar todas as competências, conhecimento teórico, habilidades e ter as atitudes, nós precisamos sempre trabalhar os conceitos teóricos à luz da aplicação dele em contextos que nós conheçamos, né? Que nós atuemos. Então, quando nós falamos do corporativo, principalmente, esse é a grande, vamos dizer assim, jogada, né? No caso, por exemplo, quando nós falamos de andragogia, tem aquela questão que nós temos que considerar o histórico do nosso aluno, o quanto ele conhece, o que ele veio buscar e tudo mais. É disso que nós estamos falando. É a experiência educadora em Dewey, do final dos anos de 1800. Então, olha só. Tem o protagonismo também, que tem que ter. E o protagonismo eu vou deixar aqui um pouco de lado, porque nós vamos falar mais à frente. Tem a gestão da comunicação para a educação. Nós estamos falando, quando nós começamos a colocar as tecnologias, eu falei que nós temos os registros. E aos poucos, o que nós fomos, as pesquisas vão nos mostrando? Que nós falamos muito, mas nos comunicamos muito pouco. Então, nós temos que olhar para o tipo de comando que nós estamos dando. Então, por que eu estou falando isso? Uma aprendizagem por projetos, não necessariamente você consegue trabalhar, por exemplo, o protagonismo, e eu já vou voltar nisso daqui. E aí, o que eu posso trabalhar com todas essas ações, né? As competências que eu posso trabalhar? Autonomia, pensamento crítico, tomada de decisão, resolução de problemas, criatividades e outras técnicas mais. Quais são o que eu chamo de ações estruturantes? Né? O que é uma ação estruturante? É que eu preciso, quando eu penso essas metodologias ativas, eu preciso considerar as estratégias, as técnicas que me propiciem que os participantes realizem uma comunicação dialógica, colaboração,
reflexão crítica e tempestade de ideias, que é o toró de ideias, que, enfim, tem uma série de nomes. Mas a ideia é isso daí. A partir desse processo todo, uma vez estruturado o pedagógico, aí eu vou olhar para as tecnologias. Então, aí eu vou ver como que eu posso desenvolver essas pedagogias a partir das plataformas multimídia, tá? Então, por exemplo, tem pessoas hoje que falam assim: ah, não, mas o meu funcionário, eles não vão ter conectividade. O máximo que eu consigo de conectividade com ele é o WhatsApp. O WhatsApp é uma plataforma multimídia. Eu sou um pouco contra por questões de segurança, mas esse momento que nós estamos vivendo, de repente, você incluir a possibilidade de uso, de trabalhar uma série de propostas pedagógicas pelo WhatsApp, por que não? Né? E dá para você fazer, ou então fazer, propiciar, né, promover a produção e processamento de mídias de comunicação, por isso da questão da gestão da comunicação. E a multimodalidade, você pode fazer a imersiva, a móvel, enfim, tem uma série delas. Pode passar, Carbone. Tá. Então, por que eu faço questão? Eu fiz questão de trazer esse slide sobre competências, sendo que um dos papas sobre o tema está aqui acompanhando com a gente, que é o professor Carbone, né? Por quê? Porque o que eu observo também nas minhas práticas, né? Primeiro que o termo competências, ele é um termo que ainda está em evolução, né? Ele nasce na Idade Média, mas é mais ligado à área jurídica, né? E ao longo dos séculos ele foi evoluindo e foi se transformando. E quando ele foi adotado pela educação, né, e diga-se de passagem, educação corporativa, né, é interessante que aí há toda uma transformação. Né? Mas o que eu vejo ainda? Primeiro que as pessoas começam, elas fazem muita confusão com competência e habilidade. Né? Elas acham que, inclusive, competência é sinônimo de habilidade. E muitas vezes as pessoas falam do conceito como um todo, que ele é formado por esses aspectos, né? Conhecimento teórico, habilidade prática, você ter atitude, e hoje em dia muitos falam de integrar tudo isso a partir de valores. Tá, e como fica a execução disso daí? E aí eu falo assim, nós temos um problema sério de operacionalização, e isso depois, professor Carbone, nós vamos ter que conversar, né? Para ver se o senhor até concorda comigo, não precisa ser agora, mas o que eu falo? Esses 4 eixos são os eixos que operacionalizam o desenvolvimento das competências, mas normalmente, ainda hoje, as instituições, os cursos corporativos, eles focam principalmente o conhecimento teórico, e há uma dificuldade de trazer para essa habilidade. Né? Isso eu trabalho muito com os meus alunos na própria Fundação Getúlio Vargas, né? Que eu sou tutora já há 15, 16 anos de lá da FGV, e uma das coisas que eu faço questão, e até há uns tempos atrás um professor me falou: Lucy, os seus alunos gostam tanto, você leva muitos exemplos? Eu falei: não, eles me trazem exemplos. Como assim? Porque eu pego o conteúdo e eu vou fazendo esse exercício de aproximação do conceito teórico com a prática. Eu gosto se eu pudesse, eu até faria com que eles aplicassem mais, mas eu tenho que promover pelo menos esse exercício, para que eles entendam o que é trabalhar a habilidade, o que é aplicar esse conhecimento. Então, o que eu peço? Eu peço para eles trazerem os contextos deles, para eles começarem a entender no dia a dia deles aonde eles podem identificar esses conceitos que eles estão vendo e aplicar essas sistematizações que estruturam essas teorias que eles estão vendo. Tá certo? Então, eu trabalho muito com isso, com os meus alunos, e aí, depois eles vêm me relatar qual foi a atitude que eles tiveram. Então, é um processo de operacionalização e aí nós conseguimos chegar nos valores. Mas eu acho importante olhar para esse aspecto, porque eu vejo assim,
o grande dilema que nós temos, né, em trabalhar as competências, e isso eu não estou falando só do corporativo, tá, gente? Eu estou falando, inclusive, e eu posso correr o risco de algum professor ficar triste, mas hoje o grande dilema das universidades, exatamente com a mudança da BNCC, que pede que os professores trabalhem por competências, o grande desafio é ter quem forme, é ter quem saiba trabalhar essa operacionalização para formar esses professores. Tá certo? Então, hoje nós temos um dilema muito grande, não só aqui no Brasil, tá, gente? Fora também. E quando nós olhamos para isso, e dentro do universo corporativo, nós podemos ver como isso pode se expandir. Você muda para mim? Então, e aí eu chego nesse slide que eu falei para vocês do protagonismo, né? Lembra lá em cima que eu falei assim, né, no slide lá no início, que eu falei para vocês sobre a questão do protagonismo, que eu falei depois eu ia conversar com vocês. Esse é um vamos dizer assim, esse é um dos pulos do gato para se trabalhar o protagonismo e, lógico, pensar as metodologias ativas nos espaços corporativos. Por quê? Né? O que acontece? Essa proposta que está aqui exposta, tá? Ela nasceu a partir das ideias do Roger Hart, e ele é um consultor da Unesco, norte-americano, e quem se baseou nela foi o Antônio Carlos Gomes da Costa, que era um estudioso aqui brasileiro. O Hart, ele fez uma pesquisa sobre protagonismo, tá certo? Com crianças e jovens. E por que eu adoto isso no adulto? Porque você forma um modelo mental na sua infância e adolescência, dessas questões. E é um aspecto muito curioso, né? Então, o que acontece? Cada vez mais eu tenho observado esses processos e eu tenho mudado as minhas formações para o pessoal do corporativo, adultos, por quê? Porque, em que pese que essa pesquisa ela tenha sido feita com crianças e jovens, ela se aplica para o adulto porque eles levam esse modelo mental. Então, o que o Hart falava? Ele falava assim que existem 8 tipos de possibilidades de participação das pessoas em atividades na educação, tá certo? E mesmo muitas vezes na sociedade. E aí, não necessariamente todas elas você trabalha a característica de protagonista, mas você, de fato, tem essas características todas, tá? Aí, quando o Antônio Carlos Gomes da Costa foi estudar essa temática aqui no Brasil, ele identificou que aqui não são 8 tipos, mas são 10 tipos, tá, de participação. Por quê? Porque aqui a nossa criança e jovem ela está exposta a uma situação de risco muito maior do que nos outros países que ele pesquisou. Consequentemente, nós temos e a autoestima dessas pessoas, dessas crianças e jovens e naturalmente dos adultos, ela é muito baixa quando não é inexistente. Então, muitas vezes você tem que fazer uma participação, por exemplo, manipulada ou decorativa, tá certo? Para fazer com que ele esteja presente, porque você chama essa criança, essa jovem ou mesmo adulto. Eu, no ano passado, na Secretaria Municipal de Educação, eu trabalhei com alguns professores para a EJA, e depois eu conheci os alunos, e foi uma das experiências mais emocionantes que eu tive. Depois eu conto, porque senão eu fico emocionada. E aí, o que aconteceu? Muitas vezes, então, você tem que falar, quando você fala assim, vamos fazer tal projeto, aí, vamos supor, quando a gente trabalha com o pessoal de chão de fábrica, um pessoal com uma educação acadêmica com menos nível, mais limitada, tudo. Então,
E aí a gente quer trabalhar outras questões com eles e a gente tem dificuldade. Ele fala assim: "Ah, não, não quero trabalhar, eu não quero fazer tal coisa, eu não", e na verdade, ele não se sente no direito de participar. Então é importante nós fazermos essas atividades que façam com que ele: "Ah, tá, você não precisa fazer, você só vai lá distribuir o folheto de entrada. Você só vai lá, vai fazer tal coisa, você vai ajudar a servir tal coisa", enfim. Por quê? Para que ele comece a entender que ele pode fazer aquilo, que aquilo é para ele também. Você vai trabalhando o modelo mental dele, você vai construindo um outro modelo mental dele. E aos poucos você vai avançando. Então esse quadro, ele nos dá um avanço sobre quais os tipos de participação. E eu ousaria dizer que o protagonismo ele começa a partir da planejadora e operacional. Agora, por que, que eu comecei a usar isso? Primeiro que o Hart, quando ele fez esses tipos de participação numa escada. E depois o Antônio Carlos Gomes da Costa, ele também manteve na escada. E eu, quando fui fazer a apresentação do meu doutorado, que eu usei isso aqui no meu doutorado, eu também coloquei na escada e uma pessoa da banca falou para mim, falou assim: "Olha, é o seguinte", que é o professor Citelli, lá da ECA, né, na hora eu fiquei muito brava com ele, gente. Ele falou assim: "Lucy, mas a participação, ela não é uma escada. Uma hora você trabalha com um tipo, outra hora você trabalha com outro e tudo mais". E foi sensacional, porque na hora eu fiquei brava, como eu falei, mas depois, quando eu fui trabalhar, com o pessoal da Secretaria Municipal de Educação, do Núcleo de Tecnologias para Aprendizagem, nós resolvemos colocar isso no currículo da cidade de São Paulo. Aí eu fiz essa colocação que o professor Citelli fez para mim, e aí a professora Regina Gavassa, ela fez um desenho similar a esse, aí eu tirei um pouco do esquema, mas quem propôs isso daqui foi ela. E foi muito interessante, porque a partir daí foi que eu desenvolvi algumas formações. Resumindo dessas formações, o que eu comecei a observar, né? Eu peço, e foi inclusive a última vez que eu apliquei essa dinâmica foi na confraria de RH, agora em fevereiro, na Unibrad, né, lá no InovaBrá. E foi um momento muito interessante, né, porque o pessoal estava falando: "Não, mas como é que você trabalha o protagonismo? Como é que", porque o protagonismo, e eu ia dar uma dinâmica totalmente, um pouco diferente, não totalmente diferente. E aí quando eles começaram: "Não, mas o protagonismo, tem que trabalhar o protagonismo, né", mas aí eu falei com a equipe da Unibrad, a Angélica, né, e eu falei assim: "Posso ajustar a minha, como é que fala? A minha dinâmica?". E aí eu levei uma dinâmica que eu faço muito com os professores, né, que é exatamente essa, e eu pedi para cada um montar cada grupo, eu dividi os participantes em grupos, para trabalhar propostas de metodologias ativas diferenciadas, então tinha de projeto, estudo de caso, design thinking, enfim, tinha uns 5 ou 6. E foi interessante, e eu falei assim: "Vocês descrevam os comandos", né. E aí no momento que eu falei dos comandos, então eu dei um tempo, eles fizeram, aí é que eu apresentei esse quadro para eles. E eu falei para eles assim: "Então agora vocês vão olhar para esse quadro, para cada um dos tipos de participação, e vão ler os comandos que vocês, fizeram para cada uma das atividades de vocês". Aí e falei: "Definam quais são as competências que vocês querem trabalhar, definam as atividades, mas descrevam os comandos", né. Lembrem-se que no início eu falei para vocês da gestão da comunicação para a educação, né. Quando você começa a colocar as tecnologias, você começa a ter o registro, como eu falei. E quando você tem o registro, você consegue identificar qual o comando que você está dando para suas atividades, tá certo? Então, o que que aconteceu? Aí, via de regra, a maioria ficou focada no operacional, ou seja,
via de regra, por mais que nós queiramos que o pessoal com quem a gente está trabalhando desenvolva uma série de competências, por exemplo, reflexão crítica, eu quero que ele tenha autonomia, eu quero que ele resolva problemas, você dá um comando que tem um roteiro tão fechado, tão completo, que o que ele vai fazer? Ele vai cumprir a atividade, ele vai pegar uma atividade de projeto, então você dá o tema, você diz como é que ele tem que desenhar o objeto, você tem que, ou seja, você dá todo o roteirinho pronto e ele só tem que cumprir a atividade. As chances dele ter possibilidades de criar mais são bem limitadas. Veja, eu não estou falando que ele não aprende, e aqui é uma outra coisa que nós temos que cuidar, né? Quando nós começamos a falar muito de metodologias ativas, tem muitas pessoas que às vezes até falam que, no limite, metodologia ativa é você levantar de um lugar para o outro, né? Não, não é. Isso, para mim, levantar de um lugar para o outro é algum exercício de educação física. Né? Você tem que refletir, você tem que conversar, então não adianta você ter, assim, 10 minutos para fazer uma atividade, gente, porque isso não é refletir, isso você vai ler um texto e vai tentar preencher e só, né? Mas são atividades de reforço, e elas são importantes, por quê? Porque o processo de construção do conhecimento, ele se dá na memória de longo prazo, e a memória de longo prazo, ela precisa de atividade de reforço. Então, é importante pensar essas atividades de reforço. Não é só criar, não é só, sabe? Mas dá para se pensar essas atividades considerando esses tipos de participação de maneira que ele consiga reforçar esses saberes conceituais, mas também que ele consiga refletir a respeito de outros aspectos. Então, se você, na sua universidade corporativa, você trabalha muitas questões que são técnicas, por quê? Por conta do próprio, da sua própria área de atuação, tá certo? Então, você precisa das formações lá, porque são formações muito específicas, você não vai ter uma universidade que vá dar esse tipo de formação para os seus funcionários, é importante que você considere esse tipo de coisa, até porque a metodologia ativa, ela trabalha muito as características sociais e emocionais. E ela é excelente para isso, mas nós precisamos considerar também os eventuais saberes técnicos que nós precisamos trabalhar, e ela também pode ser trabalhada a partir disso. E aí, na sequência ainda dessa atividade, o que eu fiz? Eu pedi para que os alunos, então, à luz daqueles resultados, que eles olhassem então para essa tabela, classificassem, a partir daí que eles reformulassem a atividade que eles previram, tentando avançar mais um ou dois tipos de participação desses níveis aqui. Então, aos poucos, eles começaram a perceber a diferença do comando. Lembra que eu falei? Uma coisa é você falar, faça isso, faça aquilo outro. Outra coisa, olha, planeje, realize isso, propicie, né? Lembrem-se que quando nós falamos tanto da pedagogia como da própria andragogia, é importante que, principalmente na andragogia, né, porque criança e jovem não é ouvido. Hoje em dia tem que ouvir mais, gente, mas antes não era ouvido. Então, o adulto, principalmente o adulto, é importantíssimo que ele possa dar palpite. Aí vocês vão falar, não, mas meu pessoal não participa, eu não consigo, eu tenho... E isso daí tem a ver com aquela questão que eu falei para vocês dos modelos mentais. Lembra que eu falei que os modelos vêm da educação básica, né? da infância e da adolescência. E aí é que nós vemos o impacto que tem a educação básica na formação dos modelos mentais dos adultos que nós vamos receber nas empresas. Então, uma das coisas que eu tenho começado a trabalhar é exatamente esse tipo de participação, né? E aí, o que me vem na cabeça qual o impacto, então, disso tudo, exatamente quando você coloca a tecnologia. Agora, tirando um pouco essa coisa da pandemia, né, hoje em dia, nós estamos falando muito da quarta revolução industrial, do processo de digitalização das cadeias produtivas, né, e eu falei para vocês
que eu me emociono quando eu lembro desse projeto, mas eu acho importante para vocês começarem a, a pensar um pouco mais sobre isso, né? Eu falei para vocês que eu dei o curso, eu dei formação para educação de jovens e adultos, e o ano passado teve uma exposição dos trabalhos desses adultos, que estão, muitos deles ainda cursando o curso de Ensino Fundamental 2. E lá eles têm o laboratório de informática, e eles têm muitos laboratórios de informática que eles têm parceria com os Fab Labs, e eles podem criar algumas coisas no Fab Lab. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um senhor de 62 anos, que está se alfabetizando agora, mas ele foi na feira mostrar para a gente um carrinho que ele criou de madeirite lá, que ele desenhou o carrinho no computador e ele fez o corte a laser no Fab Lab, e aí ele virou e falou assim: professor, o ano que vem eu vou trazer com um motorzinho, porque não deu tempo. Então, olha só como a tecnologia, ela foi, ele é um senhor semi-analfabeto, que ele revisou todo o processo dele, porque ele é marceneiro, então ele começou a olhar para esse processo produtivo de uma forma diferente, mudou a forma que ele olha o mundo, tá certo? E aos poucos ele foi recriando a forma dele, ele foi transformando a forma dele criar o produto dele, e fez com que ele produzisse coisas que antes ele jamais imaginaria poder produzir. Então, nós vamos vendo o impacto que tem essa questão da pandemia, né, agora já indo um pouco mais para o final. Você pode deixar aí, Carbone, indo um pouco mais para o final, que é o seguinte, né? Muitas pessoas me perguntam: Lucy, o que você acha que muda? Eu acho que o fato das pessoas terem que usar as tecnologias, lembra que eu falei do processo de apropriação, e principalmente na educação, está fazendo com que as pessoas comecem a olhar para as tecnologias de uma forma diferente. Existe um exercício que eu faço com os meus alunos quando eu dou a disciplina de comportamento do consumidor, tem uma pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide de Maslow adaptada para os aplicativos que tem disponíveis na maioria dos celulares. E é muito interessante, porque eu peço para eles fazerem o seguinte: avaliarem se a classificação que colocaram, e essa pirâmide de Maslow não fui eu que fiz, eu peguei na internet, tá, gente? Então, se a classificação do nível da necessidade está correta. O que eu quero mostrar ali, né? A questão não é a classificação, a questão é que eles entendam que muitas dessas plataformas, elas são passíveis de serem utilizadas em várias situações, para várias finalidades. E isso implica, inclusive, na forma como nós olhamos para a resolução de problemas, tá certo? Então, com essa questão da apropriação das tecnologias, o que acontece? Tanto nós conseguimos alavancar vários processos educacionais, lógico, repensando, principalmente saindo daquele modelo que nós falamos lá no início do autoinstrucional e indo para modelos mais interativos que trabalhem mais essas propriedades das metodologias ativas, alguns com tutores, outros sem. O ano passado eu fiz uma proposta de um modelo gamificado, tá? Considerando todo um storytelling por trás, a estrutura de storytelling com uma aventura por trás, né? Então, é importante nós olharmos para esses aspectos, ou seja, né, quando nós falamos de tecnologia, nós podemos pensar em inúmeras coisas, mas é importante verificar quais são os nossos objetivos, qual a nossa proposta, porque nós temos que ter em mente uma coisa, né? Tecnologia, ela é meio, ela não é fim, tá? Então, é importantíssimo, a finalidade é a educação, é a resolução de um problema dentro do corporativo ou na vida da gente,
ela vai solucionar várias questões, vai nos dar comodidade. Hoje em dia eu já tenho visto várias empresas falando, nossa, que eram resistentes ao home office, que agora estão revendo essa posição, ou seja, né, tem uma série de questões aí que vão surgir, mas a tecnologia vai seguir, né, e a forma como nós vamos lidar com ela, né, tanto em termos de educação, como em termos de processos educacionais, vai depender do quanto nós queremos caminhar ou não, tá certo? Carbone, você passa um slide que eu acho isso. Toda essa apresentação que eu fiz, grande parte dela está nesse book que agora eu vou fazer um pouco de propaganda, tá, Carbone? Está nesse book que eu elaborei a partir dessa atividade que eu falei para vocês, que eu fiz na Confraria de RH, para trabalhar com os gestores de RH como trabalhar as metodologias ativas todas e como repensar as propostas todas que eventualmente vocês possam trabalhar. Ele é gratuito e se vocês quiserem, vocês me escrevem e eu mando para vocês, tá certo? Então, gente, a princípio, pode passar, Carbone, a princípio seria isso, né, que eu tinha para começar a falar para vocês. Eu fui cortando algumas coisas, mas acho que deu tempo de... Eu terminei um pouquinho antes, né, Carbone? Então, eu estou aberta para as perguntas. Tá ótimo. Deixa eu interromper aqui a apresentação, já voltamos aqui. Muito bom. Excelente. Eu percebi aqui que o pessoal ficou fidelizado na sua apresentação e em silêncio, né? Porque você é densa, você é clara, né? Didática e densa. Então, a gente tem que parar para te ouvir com calma. E o pessoal... Isso é ótimo, isso é um grande sinal. E aí a gente vamos ficar aguardando eles fazerem as perguntas. Eu vou fazer alguns comentários só sobre a sua apresentação, que me foi muito grato te ouvir, porque de uma maneira muito clara e simples, e a simplicidade é típica das pessoas que são extraordinárias, né? Explica um assunto tão complexo, né? Porque não é fácil lidar com metodologias ativas na educação, com esse tema, com a maneira rasa, né, que a nossa sociedade encara a questão. Então, primeiro, esse quadro de metodologias ativas da educação que você nos coloca, botando os itens que a gente tem que tomar atenção, quais são as competências que vão ser trabalhadas, quais são as premissas do modelo educacional, quais são as ações estruturantes, se eu esqueci alguma coisa, você me lembra, quais são as metodologias ativas e também as estratégias e técnicas, que são coisas distintas. E, por fim, as tecnologias. Então, você arranja para a gente mentalmente essa questão e facilita o trabalho de quem vai operar com isso, né? E outra coisa também que é muito cara para mim, que é a questão da participação. Talvez você não saiba disso, mas o início do meu processo dentro da academia foi discutir a questão do autoritarismo, né, nas organizações públicas brasileiras. Não sabia. Eu comecei por aí, né? E ainda inspirado por um sociólogo extraordinário, que era o Guerreiro Ramos, né? Odiado pelos escritores e não citado pelos intelectuais, porque ele dizia que todo mundo era idiota, né? Mas depois que você lê o trabalho dele, você vê que o cara está tão acima de tudo, né? Que é um negócio... E ele escreveu muito sobre o autoritarismo nas organizações públicas brasileiras, e ele falava da superconformidade ativa e passiva que era construída no contexto da participação, né? E aí eu gostei muito desse teu modelo, né? Dos tipos de participação, né? A manipulada, a decorativa, a simbólica, a condutora, a autônoma, a operacional, a planejadora, a decisória, a colaborativa. Você dá uma série de possibilidades, que você vê que, se você vai trabalhar a participação, nós temos que ver o que a gente quer, o público que é sujeito do processo, o que eles merecem, né? Porque se você oferece uma participação
totalmente manipulada, você está criando um bando de imbecis para te seguir, né? E isso me veio à mente, essa proposta de governo por live, que não é só a proposta do nosso presidente. Aqui não é um fórum que a gente fica falando mal de governo, não é isso, mas também os fatos estão aí, todo mundo está vendo, né? E, fato é fato, e falar dos fatos não é falar mal. A proposta desse governo, do governo do Trump e também daquele outro presidente da Hungria, é fazer um governo por live, né? Que é um governo de participação simbólica. O que ele faz? Ele coloca todo mundo numa sacola ali, né? E a presença dos leitores apenas mostram a importância do próprio presidente, né, nesse processo, né? E a única mensagem que se tem ali é: sou eleitor ou não sou eleitor do presidente. E eu já entrei nessas lives e se eu falo alguma coisa contra, eu sou completamente desconsiderado, porque ali é só um espaço para que as pessoas ficam fazendo apologia do presidente, que eu não sou contra, que eu não faz o que quer, isso é problema deles. Mas eu acho que a participação popular no governo, isso não é comunismo, nem petismo, porque a participação popular é da democracia, né? E a democracia pode ser de centro, pode ser de esquerda, pode ser até de direita, né? Pode ser, porque a democracia é uma opção, né? Uhum. É uma opção que a gente escolhe para um regime de governo, né? Claro que os extremos são péssimos, né? Porque os extremos, você, na verdade, propõe a ausência de democracia, né? Então, isso é muito perigoso. Mas a opção de um povo é soberana. Se eles querem, se o povo quer, em um dado momento, viver um certo regime de poder, ele escolhe. Então, achei muito legal a construção que você faz. E fazer educação, tem que fazer educação em bases sólidas, né? Precisamos pensar a pedagogia, a andragogia e todas as metodologias que nós vamos utilizar. E aí, então, eu peço para o pessoal fazer as perguntas. Você quer fazer algum comentário? Então, você comentou essa questão, quando nós vamos, né, para o corporativo das participações, então, muitas vezes nós vamos começar a entender quais são os modelos mentais dos funcionários, dependendo da postura que eles têm. Que, se nós olharmos para esse tipo de participação, nós vamos conseguir classificá-los a partir do tipo de participação que eles fazem, inclusive na cadeia produtiva. E quando nós conseguimos cruzar isso daí, o que nós fazemos? Nós conseguimos começar a entender o que nós podemos trabalhar para mudar esse modelo mental. Porque muitas vezes isso tem muito a ver com aquilo, o modelo mental ele nos permite ver aquilo que nós temos referencial dentro de nós. E muitas vezes a pessoa quer, mas ela não consegue avançar. Então é importante informações que nós queiramos trabalhar, por exemplo, hoje em dia nós falamos do empowerment, da distribuição das responsabilidades. Como é que eu vou trabalhar isso? Eu tenho que trabalhar exatamente o tipo de participação. Se o perfil dos meus funcionários, eles são funcionários mais submissos, porque eu sou autoritária, mas eu preciso mudar esse modelo, eu vou ter que começar a trabalhar essas questões do protagonismo e não necessariamente eu vou direto para aquele de plenamente condutora. Eu vou ter que passar por algumas etapas antes para que ele desenvolva um modelo mental mais apropriado, se faz sentido. Perfeito, perfeito. E essa pandemia, né? E com a quarentena que, de uma certa maneira, todos nós fomos obrigados a cumprir, ela trouxe à baila uma questão muito interessante, é que provavelmente em 90, 95% dos casos, os alunos ou os próprios empregados, em termos tecnológicos, para poder acompanhar seus treinamentos, tanto a nível corporativo quanto na escola, eles tinham acesso apenas às lives. Não tinha outro recurso, né? E engraçado é que, bem no início da pandemia, eu também, sem base tecnológica na minha empresa, porque eu fazia tudo presencial, com a premissa de que eu vou dar toda a atenção para o meu aluno, e meu aluno vai sair satisfeito porque eu vou me dedicar até o último instante para que ele consiga realizar aquilo que eu me propus e o processo de aprendizagem se concretizar.
E aí eu lancei um programa de formação em trilhas de aprendizagem à distância. E o único recurso que eu tinha era, na verdade, tinha dois. Tinha o Google Sala de Aula, né? E tinha as lives, para que a gente pudesse trabalhar uma educação que a gente pudesse ser mais amigável, né? E as pessoas pudessem fazer perguntas. Enquanto que eu botei 150 alunos em sala de aula, fizemos as lives, que o pessoal entrava no chat que você falou, e é o chat, a gente ia alguém respondendo as questões, eu ia dando a aula, depois, quando era outro professor, eu cuidava do chat, mas o resultado foi tão impressionante, né? E uma tutoria ativa, absolutamente ativa, presente na hora que o indivíduo precisa. Claro que a gente determinou alguns pontos de controle, porque a gente não pode ficar aberto 24 horas por dia, Não. mas estava presente. Quando ele mandava o trabalho feito, ele recebia a resposta tempestiva. Ninguém, eu não tive uma reclamação, ninguém se sentiu mal. E os depoimentos que eu tive, eu não sei se foi circunstanciado aquele momento, né, que era todo mundo internou em casa, não sabe o que fazer, porque o home office ainda não se concretizou, e os caras caíram dentro do meu curso com autorização da organização que ele trabalhava. Não sei se foi esse contexto que colaborou, mas foi um sucesso tão grande que eu fiquei muito feliz. E eu sei que quando ele tiver com mais demandas, talvez não tenha tanto sucesso, porque eu peguei o cara sem nada o que fazer, né? Eu acho, né? Acho, sei não. Que tá tudo em adaptação. Não sei o que você pensa, mas é que eu me senti muito feliz, né? Posso comentar? Claro, por favor. Por favor. Então, para você ter ideia, hoje em dia já tem alunos do presencial, tá, que pelas lives e por esses sistemas todos que você está falando, já estão pedindo para as universidades para mudarem o contrato, tá? Mesmo quando voltar ao presencial, porque eles viram que dá para ser feito sim o mesmo network. Lógico, não é a mesma coisa, mas dá para fazer network, dá para você trabalhar bem. A sua fala me lembrou um projeto que eu trabalhei do corporativo com transmissão via satélite. Não vem ao caso a empresa, né? Mas era um modelo da Hughes, bidirecional, que eu trabalhei lá há 7 anos, e foi interessante porque nós montamos um curso de matemática financeira, que ele foi transmitido via satélite com interação entre todos os polos, eram 5 polos no Brasil inteiro e mais o estúdio aqui em São Paulo. E foi um projeto piloto que nós fizemos nessa empresa, participaram coisa de 80, 90 funcionários, e foi interessante porque quando nós falamos que seriam 3 dias, 6 horas por dia nesse modelo, os funcionários quase surtaram com a gente, quase surtaram. Mas, logicamente, o que eu fiz, né? O professor de matemática financeira, que é o Necésio, ele tinha sido, na juventude dele, ele foi animador de auditório, tá certo? E eu fazia o contraponto. E nós pensamos toda uma metodologia que ele explicava um pouco, a gente tirava dúvida, fazia exercício, checava com o polo, porque como tinha interação com todos, né? E aí nós, inclusive, meio que gamificamos um pouco e fizemos sorteios de livros com a participação da Atlas, de livros de matemática financeira, os 3 dias. Bom, passaram-se os 3 dias, eles fizeram prova e eles falaram assim: nós não sentimos que não era presencial, nós não sentimos o tempo passar, porque vocês falaram o tempo todo, brincaram com a gente o tempo inteiro, vocês trabalharam, puxaram para o nosso contexto, vocês perguntavam para nós, ou seja, a questão dessa gestão da comunicação, Carbone, faz toda a diferença. Então, foram 3 dias, assim, puxados, né? Eu e o Necésio, no final, nós estávamos acabados, mas foi sensacional, sensacional. Pois até pegando o início da sua fala aí, quando você foi comentar, eu estou fazendo um curso concluindo meu curso de italiano. E eu iniciei a conclusão desse curso presencial. Eu queria acabar meu curso, né?
fui fazer uma escola boa aqui em Brasília, escola maravilhosa lá, que é orientada lá pela Embaixada da Itália. É um curso espetacular. E eu comecei a fazer ele presencial e estava odiando, em que parece que o professor é muito bom. Não estava gostando, queria ir embora, a sala é muito pequena, estava incomodada, a cadeira é horrível, não estava legal, eu não estava me sentindo bem. Né? E não era pelos colegas, tem muita gente nova no curso de línguas, né? Mas não era pelos colegas, eu não sei, aquilo não deu certo, aquele contexto não dava certo. Nisso veio a pandemia, jogou a gente para casa. Começamos a fazer o curso por live. Só que o professor é espetacular, a dedicação dele é ótima e ele consegue criar um ambiente motivador e bota a gente para estudar, porque a live só roda se você fez exercício, não roda a live. Então você está fora da jogada. Se não estudar, você está fora da jogada. Ele conseguiu levar os 15 alunos e nós terminamos o curso muito bem. Ao terminar, liguei para o diretor da escola e falei, ó, como é que vai ser? Ah, nós vamos voltar ao presencial. Eu falei, ó, você está brincando? Em agosto, com essa pandemia, sala pequena, 15 pessoas em cima do outro, um em cima do outro, se a gente não passar entre nós alunos, o professor com certeza vai passar, porque ele está dando aula para todo mundo o dia inteiro. Falei, eu não vou nem passar nem perto da sua escola, estou fora. E eu acho que eu vou comentar com meus colegas, vai todo mundo abandonar. E o professor já tinha dito para mim que ia abandonar, que não dá aula presencial. Ou seja, o professor virou para o diretor e falou, não dou aula porque foi um sucesso. Nós, alunos, falamos, não vamos fazer presencial, foi um sucesso. Quer fechar a tua escola? Fecha, né? Porque agora vai ser presencial. Descobrimos o método, né? Método bom. Vê que coisa espetacular o que é a situação, né? Pode ser muito rico, né? Pode ser muito rico. E o resultado é muito forte. Por isso que eu falei, há uma pesquisa, né? Uma pesquisa não, é um catálogo de pesquisas, são 355, que ele fala, não há diferença. Se você comparar a metodologia de um para o outro, a mesma metodologia, não há, é que precisa trabalhar um pouco, né? O Mark Weiser, aquele que eu falei das tecnologias calmas, ele fala o seguinte, o processo educacional que a tecnologia some, esse é o ideal, porque ela se torna uma tecnologia calma e ela deixa de incomodar. E você pode focar no educacional, na prática pedagógica. Agora, tem uma questão importante, Lucy, que muitos alunos das escolas brasileiras, eles no ensino presencial, eles não estudam, eles não leem, e aí eles ficam animados, a socialização é maravilhosa, mas às vezes a dedicação para o material didático é baixa. No ensino à distância não tem essa possibilidade. Ou você lê, ou então você não faz o trabalho. E aí o que eu fazia? No Banco do Brasil, eu tinha os MBAs presenciais e à distância, e eu acompanhava, e nós tínhamos um sistema de certificação dentro do banco. E aí eu comparava os alunos que fizeram os MBAs presenciais com os alunos que fizeram os MBAs à distância, e eu percebia que os alunos que faziam os MBAs à distância tinham uma nota superior aos alunos que faziam os MBAs presenciais. Então, pelo menos do ponto de vista cognitivo, né, que é uma questão importante. Eu não estou falando que socialização não é, mas agora nós estamos aprendendo a socializar à distância também, né? Bom, eu vou passar aqui para o público, porque sabe que é para educação. Vamos lá. Nós vamos embora aqui nessa conversa. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o Matheus Iglesias. Ele pergunta para você, quais ferramentas podem ser utilizadas para avaliar os diferentes níveis de necessidade que a professora comentou? Tá, o que eu falei foi da pirâmide de Maslow, tá? Então, na pirâmide de Maslow, você tem as necessidades fisiológicas, depois a de segurança, aí você tem a social, de estima e, por último, a de autorrealização. E é interessante porque a autora dessa pirâmide, né, o que ela fez, né, que fez a adaptação da pirâmide de Maslow? Então, ela coloca como necessidade fisiológica básica o Wi-Fi. E realmente, se a gente for olhar hoje para o contexto, mais no contexto da pandemia, o que nós mais precisamos é conexão de internet, né? Hoje em dia, quem não tem, os alunos que não têm internet, eles estão sofrendo bastante, tá? E isso é um problema de política pública, dos nossos políticos. Hoje em dia, pelas pesquisas da CETIC-BR, 77% apenas do Brasil tem conexão e não é uma conexão boa, né? Então, nós temos aí lugares, aqui em São Paulo, há pelo menos umas 4 escolas da rede pública na qual não chega conectividade.
Por outro lado, no topo da pirâmide da autorrealização aparecia o WhatsApp, né? E aí teve professores teve alunos, desculpe, que viraram e falaram assim: ah, não, mas o WhatsApp é uma rede social, ele devia estar na necessidade social. E foi aí que eu comecei a gerar a discussão, porque, na verdade, o WhatsApp ele é uma plataforma multimídia. Então, ele tem canal de áudio, de vídeo, escrito, você pode compartilhar uma série de coisas, você pode fazer um grupo, você pode se comunicar individualmente, ou seja, por que não? Né? Então, é importante pensar nisso, por quê? Porque quando eu olho para essa pirâmide, ela pode ser de autorrealização, quando eu estou num grupo, por exemplo, vamos supor que o Carboni falou agora do curso de italiano, nós queremos trocar, eu gosto da Itália, então eu estou num grupo que troca aspectos culturais da Itália, é de autorrealização. É uma coisa que eu faço e a gente vai trocando, enfim, pode ser uma confraria de vinho, o que quer que seja. Da mesma forma, ele pode ser social. Então, depende do uso que você quer fazer. Por isso que eu falei, é importante, quando você pensa um curso, você olhar para aquele curso e falar assim, bom, o que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar competências técnicas, tais, tais e tais, mas é importante também ter algumas sociais e emocionais, e eu vou ter que ter alguns reforços. Então, qual a plataforma melhor que eu posso buscar, né? E aí eu preciso ver, eu vou querer com tutor, porque se eu tiver que ter uma tutoria ativa, né, como essa que o Carboni falou, então aí também entra custo, só que a tua qualidade é muito melhor, né? A Fundação Getúlio Vargas é todo com tutoria, né? E eu montei curso de tutoria para eles, tudo, então é interessante olhar para isso e ver como é que o que você quer no final, e a partir daí você vai compondo. Então, hoje, para trabalhar, inclusive, vários processos de aprendizagem, você pode sim pensar em várias plataformas. Normalmente elas têm algumas variações quanto às ferramentas, mas aí você vai precisar ver o que você vai querer compor. Mas essa pirâmide de Maslow, depois se eu passo para o Carboni, a gente pode disponibilizar, porque ela é interessante para nos fazer perceber, como esse caso do WhatsApp. É bem verdade que tem algumas que elas são específicas, que elas foram criadas especificamente para uma finalidade. E o K, tá certo? E aí você coloca ali na necessidade. Mas, no mais, aos poucos você vai vendo que a plataforma multimídia ela está a seu serviço. E aí você pode... O Facebook é uma plataforma multimídia. Tem muitas universidades na Europa que utilizam os grupos secretos do Facebook para dar aula, né? Como repositório e tudo. Né? Aqui nós utilizamos muito o Moodle, tem o D2L, tem o Canvas, enfim, tem N possibilidades. Respondi? Bom, perfeitamente, perfeitamente. Aí, Lucídio, nós estamos falando de educação, né? E o Brasil hoje vive uma necessidade interessante. Interessante que, no início da pandemia, o que se emergia em termos de necessidades de uma ação de governo dizia a respeito, de um lado, a apoio econômico à população que estava em casa e não podia trabalhar. De outro lado, a administração do sistema de saúde. E, por fim, a administração do sistema educacional num novo contexto à distância. Era isso que se colocava. É evidente que no terceiro plano, no segundo plano, a questão da segurança, que vai ser emergente, porque as pessoas começam a ter problema. Então, isso já era, de uma certa maneira, prevista por várias nações, quais eram as 4 grandes questões que se iam ter trabalhado. Mas a questão da saúde e a questão da educação precisava fundamentalmente de uma ação coordenadora principalmente numa federação, né, entre os vários estados e os municípios. E o que acontece no país? No país não há coordenação entre os estados para a questão da saúde, muito menos para a educação, né? Porque eles não conseguem coordenar as universidades não sentam para dialogar junto,
não ter uma mesa, né? Tem até uma associação cuidar disso, mas tem que ser público, tem que sentar e ver qual que é a relação. Mas aí você vai perguntar, onde você está querendo chegar? Quando começou a pandemia, eu falei, eu tenho que ajudar. O que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, humildemente, né? Porque a gente não ajuda só quando você tem cargo, você ajuda quando você se dispõe, né? Abri uma carta aberta para o presidente e falei, meu caro, cuida da pandemia, deixa essas confusões aí que você está arrumando de lado, agora é hora de você cuidar da pandemia. Fui lá para o ministro da Educação, por todos os meus amigos, inclusive alguns, não vou falar nome aqui por questão de ética, né? Alguns que estão no governo, e falei, meus caros, precisamos levar o Wi-Fi para, no mínimo, para as favelas. No mínimo, não é o máximo, não é o máximo. Claro que o país é enorme, toda criança que tem necessidade precisaria do Wi-Fi, pelo menos para chegar no celular do pai, né? Para ele poder ter um mínimo de acesso à informação nesse. Você acredita que até hoje, quando eu começo a falar, parece que eu sou um ET. Por isso que eu falei, vou abrir esse fórum aqui, porque os caras me olham para mim como se eu fosse um doido, né? Será que eu sou o único cara no país que pensa que a gente precisa incluir Claro que não, né? Tem muita gente pensando nisso, mas eu falei, ó, trabalho de graça, eu ajudo a coordenar, coloque isso em pauta aí no governo, alguém tem que levar o Wi-Fi para essas crianças, não é possível que as empresas de telefonia vão se negar de oferecer 3, 4, 5 meses de Wi-Fi para a população pobre, e o governo pode pagar, porque não está dando bilhões e bilhões aí, não pode arrumar mais um bilhãozinho para pagar isso? Eu acho que era uma coisa razoável, né? Então, a priori, o governo está inerte, ele não consegue atuar em nenhuma frente, né? A única frente que atua é na segurança, quando ele acha que tem segurança, bota a polícia na rua, né? Mas isso não é política pública, isso não é modelo de gestão do problema do país. Mas vamos lá. O Arthur Roman, que é um educador importante, ele fez a segunda palestra. Hoje ele esteve comigo numa live, acho que você viu ele. Você acha que você estava na live com a gente, com o Abraão, não estava? Não, hoje não. Hoje não. Hoje nós tivemos uma live com um grande amigo que ele, aos 19 anos, estava no terceiro ano do primário. E aos 23 ele entrou na faculdade. Não me pergunta como, que eu não sei. Até hoje eu não consigo entender que mágica que esse cara fez. Mas a mágica foi honesta. Ele estudou, ele fez lá o Mobral. Eu sei. Tudo muito rápido, né? E hoje ele é doutor em economia, um analista aposentado do Banco Central e professor de várias universidades federais, né? Então o cara é demais, né? E aí a gente estava conversando muito sobre essa questão, inclusive que envolve a educação e a política, porque ele também quer ser governador do estado de Tocantins. Bom, e o Arthur Roman esteve comigo hoje nessa live entrevistando, e ele está aqui sempre presente. Agradeço, viu, Arthur, pela sua presença. E ele diz o seguinte, ó, adorei sua exposição, professora Lúcia. Obrigada. Fala, refiro-me à educação escolarizada. A tecnologia, infelizmente, não garante o caráter ativo do processo ensino-aprendizagem. É o que ele afirma. Se nesse ensino presencial predominava a metodologia passiva, não estaríamos condenados à passividade com o ensino à distância por sua própria natureza acomodativa. Olha a instigação que ele faz para você. Então, professor, antes de mais nada, obrigada pela pergunta. Na verdade, isso tem relação com essa questão que eu falei de muitos dos professores terem dificuldade de sair do modelo mental no qual foi criado, né, e que foi educado. E quando eu falo criado, é porque todos nós, por exemplo, quando eu estava na escola, na infância, na adolescência, e quando eu fui para a universidade, o modelo sempre foi expositivo. Quando eu resolvi dar aula, né, foi que eu fui fazer o curso de docência, porque eu falei assim, eu tenho que conhecer um mínimo de educação, e foi aí que eu me apaixonei pela educação. Por isso que eu fiz essa transição, porque eu fui empresária, tudo, por 14 anos, aí de repente, depois de 14 anos, fui buscar meu diploma na FGV, para daí ir fazer a especialização e depois o mestrado e doutorado. Na verdade, o que isso tem relação? Tem relação com o que a gente chama de isomorfismo, né? Então, nós aprendemos da forma como nós vemos os exemplos ou como nós experimentamos, tá certo?
Qual que é? E eu tendo a ser mais, eu tendo a ser positiva, né, esperançosa, no sentido de que, hoje em dia, antigamente era, e até hoje, né, é da forma como o senhor falou. Eu acho que agora, com essa BNCC, para a educação básica, muita coisa vai mudar, até porque junto com a BNCC veio a BNC de formação de professores, que é essa que eu falei, que nós temos que eles trabalham. Primeiro que eles têm que trabalhar a partir de competências, então aí você já tem uma mudança muito forte, né. Em segundo, trabalhar principalmente a partir da operacionalização do eixo de habilidade, da aplicação prática. E aí nós vamos começar a sair desse modelo expositivo. E esse está sendo um grande desafio, mas eu acredito que para as próximas gerações isso aí vai estar mudado. Essa questão específica da colocação da tecnologia, tem relação com aquilo que eu falei, que a tecnologia, ela só registra, né. Até outro dia eu estava numa live, com o professor Armando Lourenço, de lá da Ernst Young, e ele falou exatamente isso. Não se parece que isso aí fica mais intenso, né, a tecnologia, ela parece que intensifica essa coisa do expositivo, ou enfim. E eu falei assim: "Não, na verdade o que ela faz é registrar uma coisa que já existia", né. Mas ao contrário do que o senhor falou, o que eu tenho observado é que a hora que registra e o professor se dá conta, ele fica incomodado, porque ele vê que tem alguma coisa que não está funcionando, e ele vai atrás para resolver. Então ele muda essa pedagogia. E com um detalhe, isso eu já vi acontecer muito, quando ele muda no à distância, ele quando volta para o presencial, ele leva isso também. Então, a experiência que eu tenho tido, na verdade, é nesse sentido. Primeiro a pessoa, ela estranha e às vezes não é nem porque ela percebeu, mas porque os alunos começam a reclamar, ou então o coordenador começa a ver que, na verdade, os professores não estavam fazendo a pedagogia que ele imaginava que estivessem, mas aí eles começam a trabalhar. E eu tenho visto muita instituição fazendo isso nos dias atuais. Respondi? Muito bom, com certeza. Professora, estamos chegando aqui em 1h30. Você vê que o tempo passou rápido, né? É interessante Passou mesmo. como esse ambiente é pródigo, né? A gente nem sentiu o tempo passar, aprendemos muitas coisas e esse e-book seu aí vai ajudar muita gente, porque, engraçado, hoje um professor que está lidando com o ensino à distância me pediu se eu tinha para indicar para ele um material bom nessa área, então ele já vai receber o material que eu sei que você me mandou no meu WhatsApp aí. E quem quiser, então, pede para você em que e-mail? É luciferraz.prof@gmail.com. luciferraz.prof, arroba, gmail.com. eu Luci vou, com I, Ferraz com Z, tudo junto, e ponto prof. quem quiser, eu já vou digitar, não vou digitar agora, porque senão vou perder a atenção, já vou digitar o seu e-mail para o pessoal pede para você e você E manda. eu encaminho, é gratuito, viu, gente? Muito bom, muito obrigado. Então, professora Luci, quero lhe agradecer a sua palestra, foi uma alegria, viu? Se você permitir que essa palestra fique gravada para as pessoas, também vai ajudar bastante, porque eu sei que a gente tem um material dessa natureza, para um educador que está diante de um dilema, ele rapidinho, nesse teu modelo mental, ele já entende, ele já sabe até o que ele tem que pesquisar para melhorar o programa de capacitação que ele está fazendo à distância ou presencial, né? Porque esse método que você colocou serve para os dois, né? Cada caso a gente vai estudar o que é mais adequado. Então, te agradeço muito, foi uma alegria te receber, te conhecer pessoalmente, viu? E aí estou à sua disposição. E aí eu só vou deixar você dar um abraço aí no teu público que fidelizou até aqui 1h30 com você. Imagina, eu agradeço a você novamente e a todos que ficaram conosco até agora. Eu sigo à disposição de vocês. Eu mando, quem tiver interesse, me escreve, eu mando o e-book. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar sobre alguma coisa desses tópicos que nós falamos, eu também sigo à disposição. Para mim é uma honra e quando vocês quiserem, só me chamar.
Não, eu sei que nós temos aqui grandes educadores, aqui está a Fernanda, está a Patrícia, está a Michele, está o professor Sérgio Ried, está o PC, o Paulo César, tem vários aqui professores magníficos, o Wagner Siqueira, Luiz Antônio, Arthur Roman, a Sheila Malta. Nós estamos cheios de educadores aqui e com certeza vão precisar desse conjunto de informações aí sistematizados no teu e-book ou então tirar uma dúvida com você por e-mail ou por WhatsApp. Bom, então muito obrigado, Lucia. Agora eu vou me despedir do pessoal e, pessoal, agradeço mais uma vez vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigado. Agradeço aqui ao diretor de tecnologia da Intelectro, que tem se dedicado muito a esse programa aqui de janelas de desenvolvimento. Agradeço também ao diretor de operações, o Diego Reis, que também tem se dedicado muito, eles têm se revezado. Isso dá um trabalhão, parece que não, mas organizar 37 palestrantes, cada um com uma demanda, e com carinho, com respeito, isso é uma coisa que leva bastante tempo, às vezes ajudando as pessoas na tecnologia, testando, e isso a gente só faz, nós estamos há 2 meses só fazendo isso, graças a Deus, e está sendo uma graça, né? Então, agradeço a esse pessoal, agradeço aos demais patrocinadores, o Grupo Seibin, o melhor lugar para a empresa trabalhar no Brasil, e a Intelectro, que cuida de curadoria e trilhas de aprendizagem, e a gente se encontra amanhã, então temos um grande artista brasileiro, artista plástico, poeta, escritor, um curador, esse cara é muito quente, professor de grandes artistas, ele formou grandes artistas, então vale a pena vir ouvir ele falar sobre a arte em tempo de crise, né? E depois continuamos ainda nessa semana, né, com palestras de jovens que vêm aqui falar sobre os seus trabalhos no campo da educação e vamos fechar com um bloco de diversidade, né? Chamamos aí um intelectual que vem falar sobre desenvolvimento humano na perspectiva da inclusão, presidente de uma associação de portadores de necessidades especiais, de crianças portadoras de necessidades especiais. Então, ele vai falar de como é que o desenvolvimento humano tem que ser para todo mundo, não pode ser só para uma elite. E depois temos o fechamento com o professor Sérgio Ried, que vai fazer um overview, né, de tudo que ele percebeu nessas palestras, para a gente dar liga, né? Então, para onde vai esse negócio? Aí o professor Sérgio, a gente chama ele carinhosamente de Serginho, vai dar umas dicas para nós aqui, que também vai ser uma alegria. E você está convidada a participar, você vai ver ainda muita gente legal aqui dentro falando, tá? Então, pessoal... Excelente. Que bom. Boa noite a todos, boa noite a todas. Muito obrigado. Professora Lucy, fica com Deus aí. Um abraço. Foi uma alegria estar com você. Cuidem-se. Isso. Muito bom. Tchau, Lucy.